lágrimas. Contempla, Senhor, o pedido dos teus filhos e filhas. Contempla, Senhor, a nossa adoração. Contempla, Pai, o nosso coração, Senhor, que tem se chegado diante de Ti, ó Pai. Contempla, Senhor, o coração, Senhor, ó Pai, daqueles que Te buscam, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, eis aqui, Senhor, pastor Carlos Salles, toma ele nas Tuas mãos. Abençoa Teu filho, abençoa Teu servo, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, falar através de sua vida. Derrama sobre ele a Tua unção, o Teu poder. Derrama sobre ele a Tua graça, Pai. Ó Deus, restaura, Senhor, as suas forças, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés, do alto da cabeça. Renova, Senhor, as forças do Teu filho, Pai, em nome de Jesus. Assim como diz a Tua palavra, oh Deus, que o Senhor renovará aqueles, Pai, em nome de Jesus, que estiverem, Senhor, cansados, Pai. O Senhor renovarão as suas forças, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ó Deus, como uma águia, Senhor, ó Pai, a águia, Senhor, quando ela se cansa, Pai, quando ela está cansada, Pai, ela voa o mais alto que ela pode, Pai. E ela vai, Senhor, arrancando, Senhor, as suas penas, Senhor. Ela vai tirando aquelas penas uma por uma, Senhor. O Pai, vai doendo, vai sangrando, Pai. Ela vai, Senhor, ali, Senhor, tirando diante de Ti, Senhor. Oh Deus, para a honra e glória do Teu nome. Assim, Senhor, somos nós. Assim é o Teu filho, assim somos nós. Deus renova, restaura, Pai. Em nome de Jesus, ela não se cansa, Senhor, até tirar a última pena, Pai. E quando ela tira aquela última pena, Senhor, ela dá aquele voo rasante, Senhor, e volta, Pai, e vai para o seu repouso, esperar no Senhor a sua força. E tempo, Senhor, um tempo vai se renovando, vai nascendo todas as suas penas novas. E ali nasce, Senhor, e surge penas maravilhosas, e ela é toda restaurada por completo, Pai. Assim, Senhor, é nossas vidas, é a vida do Teu filho, Pai. Oh Deus, vai restaurando, vai tirando todo o cansaço, vai dando vigor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai purificando, Pai, vai limpando, Pai, oh Deus, vai curando, restaurando, Pai. Oh Senhor, vai renovando, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoa, Senhor, com as Tuas bênçãos, Senhor, dos céus, ó Pai. Oh Deus, que a Tua graça esteja sobre ele, para a honra e glória do nome de Jesus. Que ele seja, Senhor, em nome de Jesus, restaurado, purificado. Que ele seja limpo pelo sangue e pelo poder que há no nome de Jesus. Assim nós Te agradecemos e Te louvamos nesta noite, Pai. Crendo, Senhor, na Tua restauração, no Teu poder. Crendo, Senhor, no milagre do Senhor. Senhor, prepara o nosso coração. Toma, Senhor, fala através do Teu Filho. Não que venha dele, mas que venha do Teu Espírito Santo para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Amém. Aleluia. O Senhor estava falando no meu coração antes de nós estarmos aqui para trazer essa mensagem. Se fosse colocar um tema, né? E fica, né, como tema: não me deixe para trás. Amém? E às vezes a gente vê Elaine e Efraim, né? Efraim sai correndo atrás da Elaine, agarra na saia e, como quem diz assim: mãe, não me deixe para trás, eu não quero ficar longe da senhora. E é uma luta, né, para Elaine, fala: fica aí que eu vou ali e tal, e ele agarrando sempre. E imagina, né, quando vai para casa, ele pequenininho correndo atrás dela. E eu creio assim que deveria ser eu, você, nós correndo atrás de Deus. Então, que nós poderíamos falar com Deus, aleluia, cada dia, cada instante: Deus, por favor, não me deixe para trás.
Não me deixe só, pois sozinho eu não posso. A tua proteção é tudo para mim, o teu cuidado me faz bem. E nós poderíamos assim buscar ao Senhor, amém? Então abramos as nossas Bíblias em Isaías capítulo 49, versículo 15, amém? Glórias a Deus. Isaías capítulo 49, versículo 15. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Glórias a Deus. Poder estar assentado. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quão bom nós estamos indo de encontro ao nosso Deus. Nesta noite não é diferente. Eu creio que cada um que tem chegado à casa do Pai tem buscado ao Senhor e tem falado com o Senhor. Olha, Senhor, ainda que a minha boca ela não expresse tais palavras que o pastor Carlos falou nesta noite, mas os meus pés têm ido ao teu encontro. O meu ser tem, assim conforme a corça, elas bramam, elas correm, elas anseiam pelas águas. Assim, Senhor Deus de Israel, eu tenho ansiado pela tua presença, eu tenho buscado ao Senhor de ambas as formas. Talvez não é a forma que o pastor Carlos, aleluia, espere, não é a forma que talvez eu queira, mas eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho colocado a minha vida no teu santo altar, e eu necessito do Senhor para que verdadeiramente esta frase que o pastor Carlos disse, não me deixe para trás, ela se concretize na minha vida. A gente precisa então, meu amado irmão, minha amada irmã, colocar isso bem, aleluia, atento diante dos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração, porque é muito ruim ficar para trás. Eu estava hoje, conforme diz a missionária Neia aqui, numa cerimônia fúnebre, né? Ontem à noite a minha prima, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim: Carlinho, a minha irmã, ela faleceu, e Sebastiana, ela faleceu, e eu falei com ela assim, meus sentimentos, e ela começou a conversar e falar o quanto ela sofreu. Eu falei, pois é, ela descansou nos braços do Pai. Eu não imaginava que eu ia estar lá em Belford Roxo hoje, fazendo uma cerimônia fúnebre. E o meu tio me ligou de manhã e ele disse assim: Carlinho, a Terezinha, ela tem um cuidado tão grande na nossa família, e tudo que acontece com a nossa família, ela está presente, seja na doença, seja na alegria, seja na tristeza, ela está presente, ela não mede esforço para nós estarmos juntos. E agora, no momento que ela está passando, um momento muito triste, que ela perdeu a sua irmã, eu quero te convidar, porque eu convidei o meu irmão João, mas o João disse que não quer ir. E eu queria te chamar para a gente estar indo lá em Belford Roxo. Eu falei, vamos sim. E aí, a Diva falou assim, é muito cedo para estar indo para lá, eram 9 horas da manhã. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Deixa eu te dizer, eu gosto de ser o primeiro a chegar nos lugares, e eu gosto de estar presente, e também se acontecer alguma coisa, de um trem atrasar, de um ônibus, acontecer alguma coisa que a gente vê que pega outro, alguma coisa dessa natureza, eu indo cedo, eu já estou me precavendo com essa situação.
E eu peguei o trem aqui e desci lá para a estação do Maracanã, que é uma estação de transferência. Quando chego lá, eu estava ainda esperando o meu tio chegar. Acabou de sair um trem para Belford Roxo, eu estava esperando ele, a gente combinou de ir junto. E a pessoa que estava ali no guichê falou para ele: só daqui 80 minutos vai sair outro ônibus. E ele dizendo assim para mim: sai daí e vamos pegar alguma coisa. Eu falei: mas eu vou sair, já paguei a passagem. Não vou sair mesmo, a gente espera aqui. E nós esperamos 80 minutos, 1h20. E ali depois de 1h20, nós chegamos em Madureira, ali no Mercadão de Madureira. Descemos do trem, uma estação que nós tivemos que fazer transferência, porque o trem ele estava atrasando, porque desencarrilou os trens. E ali a gente teve que descer e fazer baldeação, porque aquela linha que ele vai até o Belford Roxo, ela foi interditada. E nós chegamos de 9 até 1h da tarde, foi a nossa viagem. 9h da manhã até 1h da tarde. Se a gente sai mais tarde de casa, a gente não chega por inteiro. E ali quando chegamos, a gente conversou, abraçou, saudou a família. E naquele momento eu senti no coração, faltando mais ou menos meia hora, tinha poucas pessoas, eu senti no coração de trazer uma palavra. Nós trouxemos uma palavra, nós cantamos alguns louvores, e eu disse: quando a gente está numa cerimônia fúnebre, a gente não prega para a pessoa que está morta, porque preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. E no momento que ela fechou os olhos, ela subiu para Deus, ela não está mais aqui, quem está aí é só a carne. E aí a gente olha, meu amado irmão e minha amada irmã, eu trouxe a respeito de João 3,16. A gente costuma falar muito sobre João 3,16. E ali trouxe uma palavra e ali instruir aquelas pessoas que estavam presentes, e também cantamos louvores, e no final nós fizemos uma oração. Mas a gente olha o trajeto de uma pessoa, a gente olha como é difícil, né? A vida de cada um de nós. E muitas vezes nós não valorizamos o nosso dia a dia. Eu preguei aqui uma vez, e a minha esposa, ela ficou emocionada com a pregação a respeito de Abraão, o quanto ele ali cuidou, aleluia, para que a sua esposa tivesse ali um local, após a sua morte, um local digno, né? E ali ele compra o campo de Macpela, para que seja ali como sepultura dos filhos de Israel. E muitas vezes a gente não tem o cuidado de nós nos precavermos para um futuro bem próximo, porque nós sabemos que ninguém vai ficar para a semente. E ali, amados irmãos, aqueles que têm se precavido, ele tem ali uma gaveta para colocar, tem uma sepultura, tem um jazido, tem isso, tem aquilo. Mas aqueles que não se precavem, ali são jogados e enterrados na terra. E ali, antigamente, quando eu ia no enterro, eu era ainda criança, diz que é 7 palmos debaixo da terra. E ali era uma cova funda, hoje em dia, fica na flor da terra. Joga meia dúzia de tijolo ali, de terra, de torrão, já enterrou o morto. E aí a gente olha que nem na hora da morte, muitas vezes, é um enterro digno. E a gente precisa, amados irmãos, nos precaver todos os dias de nossa vida. Nós precisamos, amados irmãos, estar cuidando de nós, que muitas vezes nós passamos a vida inteira, amados irmãos, olhando só para o nosso ventre, olhando só para cabelo, para maquiagem, muitas vezes para o cuidado numa academia, e a gente não olha lá no futuro, um futuro que a gente poderia, até mesmo os nossos governantes,
fazer uma sepultura melhor para as pessoas menos favorecidas. Mas isso não tem acontecido. A gente sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, que a Bíblia diz que nós viemos da terra e para a terra nós voltaremos. Mas nós precisamos entender, amados irmãos, que muitas vezes nem na morte nós temos dignidade. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, ter essa dignidade. Quantas vezes, amados irmãos, morre alguém no morro, morre alguém em algum lugar, e ali, amados irmãos, são enterrados como indigentes, são enterrados, e na hora do enterro tem que fazer uma vaquinha para enterrar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas Deus, Ele quer o melhor para a minha vida, Deus quer o melhor para a tua vida. E nós precisamos olhar para Deus e falar: Deus, não me deixe para trás. Deus, eu quero ser instruído no teu amor, eu quero ser instruído nos teus cuidados. Porque muitas vezes, amados irmãos, a gente olha, eu fico olhando, talvez a gente prega e as pessoas falam: não, fugiu do texto, do contexto. Mas eu quero dizer, muitas vezes a pregação é um cuidado dos pastores, um cuidado de Deus, um cuidado do Espírito Santo para estar nos instruindo. Porque quando a gente olha para o salmista, conforme nós falamos a semana passada e a semana retrasada, ele falou assim: eu fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi o justo, aleluia, desamparado ser, e nem mendigar o pão, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas hoje em dia, amados irmãos, não é como antigamente. Eu quero dizer para vocês que antigamente, quando o pai, aleluia, instruía os filhos, já havia instrução dos seus antepassados, que quando criavam os filhos, e a Bíblia fala no Salmo 127 a respeito de quando o pai ele enche, aleluia, porque os filhos são herança dos pais. Quando o pai enche a sua casa, está falando da sua aljava, está falando os filhos cerca ele, e fala a respeito que ele não teme o seu inimigo quando o inimigo chega à sua porta. Por causa de quê? Porque os filhos, eles estão ali ao redor do pai, fortalecendo o pai. Os filhos são coroa do pai, da mãe. E aí, a gente olha no passado, quando nós éramos pequenos, nosso pai, lá em casa eram 3 homens, Carlos Antônio, que sou eu, Itamar José e Cláudio José, 3 homens, e meu pai João José. E meu pai, ele teve uma época que ele sofria muito de dor na coluna, e teve uma vez que ele caiu do andame e ainda piorou. Ele tinha crises de coluna terríveis, e ele ficou muito tempo encostado pela prefeitura, e o salário era muito pouco para cuidar de 7 pessoas dentro de casa. 7 pessoas com meu pai e a mãe, 9. Era uma dificuldade, um salário mínimo, cuidar de tantas pessoas dentro de casa. A minha irmã começou a trabalhar com 16 anos. O meu pai ia buscar o salário dela na casa da patroa. E nós começamos a trabalhar na lavoura. E todas as vezes que a gente descia no sábado, era um sábado à tarde, a gente descia do caminhão da lavoura, a gente ia direto para o mercado, eu, o Mazinho e o Cláudio. E ali a gente comprava 10 quilos de arroz, a gente comprava 2 fardos de banha, e a gente comprava 10 quilos de açúcar, a gente comprava café, e cada um ia, naquele tempo chamava capanga. A gente colocava a capanga nas costas e chegava dentro de casa, já colocava nas latas. A nossa responsabilidade com a casa já estava ali saciada. E ali a gente tinha agora, como diz assim, a liberdade de sair, de curtir um pouquinho. Mas a nossa responsabilidade já ficou ali dentro de casa. Mas hoje em dia a gente olha para os jovens cada vez mais quer usar roupa de marca. A gente olha a roupa de marca, e a roupa de marca que os jovens usam muitas vezes, uma bermuda está num preço de R$250, 300, 400, um tênis hoje em dia chega a R$1.000, 1.200, 1.500. Mas antigamente não, a gente comprava aquela bermuda simples, a gente comprava uma camisa simples para não ficar gastando absurdamente. Mas hoje em dia os jovens não pensam assim. Hoje em dia a gente olha para dentro da casa, meu amado irmão, minha amada irmã,
E ali, muitas vezes, o chefe da família ele sofre sozinho. Eu, muitas vezes, quando ia na casa de uma parenta minha, e eu ficava olhando, tinha uma dona, eu não vou nem falar o nome dela, mas eles tratavam ela com um apelido carinhoso. Era a dona mais velhinha da casa. Era a primeira a levantar, e ela já levantava, ela fazia o café. Era a primeira a levantar e já começava os preparativos do almoço. Na hora que terminava o almoço, ela já lavava as vasilhas. Na hora que lavava as vasilhas, ela já começava a dar uma olhada, alguma coisa para fazer o café da tarde, a janta, e ela ia dormir ali para as 10 horas. Mas só ela era a escravizada dentro de casa. E a gente olha muitas coisas, amados irmãos, que a gente poderia dividir as tarefas dentro de casa. Um varre o quintal, outro arruma as camas, outro varre os quartos, outro faz isso, outro faz aquilo. Mas não, sempre tem sobrado para o pai e para a mãe. Muitas vezes tem sobrado para a vozinha. E a gente precisa entender que a gente precisa dividir, porque se a gente não divide, se a gente não aprende a fazer as coisas, quando chegar lá na frente, no nosso casamento, quando chegar lá na frente, a gente estiver morando sozinho ou alguma coisa, a gente vai morar no chiqueiro. E a gente precisa entender que Deus está nos instruindo. Deus está tentando, amados irmãos, nos capacitar. A gente olha para Deus, Deus é um ser tão maravilhoso, mas conforme diz a nossa amada irmã Neia, hoje em dia os nossos jovens, eles têm morrido, porque não obedecem mais pai, não obedecem mais mãe. Quantos jovens estão na boca de fumo? Quantos jovens estão fumando maconha? Quantos jovens estão se prostituindo? Quantos jovens estão aí vivendo uma vida desonrosa diante da sociedade? Hoje em dia a gente olha que talvez uma classe de alunos, ela começa com aí 60 alunos, quando chega no final do ano, se tiver 15 é muito. Porque muitas pessoas desistem dos seus sonhos, dos seus projetos no meio do caminho. Mas não é esta a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos viver em unidade. A vontade de Deus é que nós venhamos viver ajudando ao outro. A vontade de Deus é que nós venhamos dar amor e receber amor. A vontade de Deus é que nós venhamos ter aí empatia. A vontade de Deus é que nós venhamos não explorar aqueles que estão à nossa volta, mas que nós venhamos nos dar, que nós venhamos nos oferecer. Essa é a vontade de Deus. E muitas vezes não tem acontecido dessa forma. E quantas mães, quantos pais estão sofrendo até o dia de hoje, esperançosos que o filho larga a maconha, que o filho larga a prostituição, que o filho larga as bocas de fumo para estar voltando para dentro de casa. E muitas vezes isso não acontece. Quando acontece, ele volta dentro do caixão. Mas a igreja, mas eu, mas você, a gente não tem desistido. E a gente tem falado com o Senhor, a gente tem clamado ao Senhor. Não nos deixe para trás. Nos ajude, Senhor, estenda as tuas mãos. Nos ajude, Senhor, olhe para nós, porque, amados irmãos, muitas vezes quando a gente olha essa situação, muitas vezes dá vontade de desanimar, mas a gente fala com Deus, Deus, nós não queremos desanimar. Nós queremos nos fortalecer no Senhor. Eu estava conversando com a missionária Vera hoje, e eu estava falando com ela. E ela estava falando a respeito de oração, dessa oração de nós estarmos cercando os nossos filhos de oração. Porque muitas vezes aquilo que nós já conversamos, e nós já falamos a respeito de Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Tem um louvor que ele fala de uma pastora, não vem o nome dela, a fisionomia dela vem na minha mente, mas o nome não vem. Mas ela fala, enquanto ela trabalhava para o Senhor, o inimigo cercou um dos dela. Então, a gente vê muito isso, enquanto o pai e a mãe está louvando, engrandecendo o nome do Senhor. O inimigo muitas vezes está aí
com as unhas, com as garras sobre os nossos filhos, sobre o marido, sobre a esposa. E quantas situações terribilíssimas têm acontecido. Quantas situações a gente vê acontecer muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, até mesmo no clamor, até mesmo eu e você, falando com Deus e clamando a Deus. E Deus, Ele tem falado conosco e nós precisamos entender que Deus, Ele é amor. Mas a gente conhece bem a Escritura, que diz que Ele também é fogo consumidor. A gente está falando isso por causa dos filhos, aleluia, do sumo sacerdote Arão, Nadab e Abiú. E ali eles chegaram um fogo estranho diante do altar do Senhor. Eles eram sacerdotes do Senhor. Eles estavam dentro da casa do Senhor. Eles estavam fazendo o que não devia fazer. Eles chegaram fogo estranho diante do Senhor. E o fogo de Deus subiu de tal forma que eles foram consumidos. E a gente não deixa de falar, e nós temos falado sempre: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Quantos jovens, amados irmãos, fizeram coisas erradas, e aí eles foram ceifados, a vida deles foram tirada, e o pai e a mãe, assistindo a tudo, nada podia fazer, nada podem fazer, porque o erro deles chegou a tal ponto que não tem mais misericórdia da vida deles. E se tiver misericórdia da vida deles e falar assim: você está liberado, vai embora, ele some por um mês, no mês seguinte ele está no mesmo lugar. E aí a gente sabe o que acontece. Quantos foram tirados do leito da morte? Quantos foram salvos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus? Eu estava conversando com o pastor Valmir, lá da igreja de Corumbau. Ele estava falando comigo que tinha um que estava do lado dele na igreja, e o homem estava uma bênção. O homem ia, subia monte, descia monte com ele, ia aqui, ia acolá. E teve um certo dia que ele falou: eu tenho pena desse homem. E ele ganhou uma cesta básica. Ele falou assim: eu ganhei uma cesta básica para a igreja. E ele trouxe essa expressão: uma cesta básica arrumada. A cesta básica pesada. E eu peguei o meu carro, eu fui lá no alto do morro levar para ele essa cesta básica. Mas quando eu dei a cesta básica para ele, foi o fim da caminhada dele. Ele nunca mais voltou para a igreja. E ele, nessas idas e vindas, nós levamos ele para o centro de recuperação. E ele saía, depois de 2 anos, saía do centro de recuperação e caía de novo. Eu lembro uma vez ele dizendo que ele chegou até a ser cozinheiro no centro de recuperação. E ele estava já 3 anos no centro de recuperação. E ali, o que era aquela pessoa responsável do centro de recuperação falou: você já está há muito tempo aqui, você já está pronto para ir para a sociedade. Ele, quando saiu, ele voltou novamente para a prostituição, ele voltou novamente para o seu vício, e ele se rebentou novamente. A gente precisa entender, amados irmãos, que
não é o centro de recuperação que vai fazer a diferença na minha vida. Não é, às vezes, o marido que vai fazer a diferença na tua vida. Não é, às vezes, muito dinheiro no bolso que vai fazer a diferença na tua vida. Não é uma casa melhor. Não é, meu amado irmão, um carro novo. Não. O que vai fazer a diferença na tua vida é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e deixar o Espírito Santo, aleluia, operar de uma vez por todas na tua vida. E essa dependência, porque se nós dependemos, aleluia, do centro de recuperação, se eu dependo da minha esposa, se eu dependo de um carro, de uma casa, essa nossa dependência por alguma coisa vai nos levar a cair novamente. Mas quando nós dependemos de Deus, nós corremos para os braços de Deus, porque Ele vai nos amparar, Ele vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. É Ele quem transforma, é Ele quem cura, salva, liberta e leva para o céu. Não tem outro. Aí sim, aí nós vamos, em nome de Jesus Cristo, ser transformados paulatinamente, dia a dia, a cada momento, a cada instante que nós buscamos ao Senhor. Mas nós temos que andar com as nossas próprias pernas. Nós não podemos, amados irmãos, ser empurrados. Ah, não, irmã, deixa eu ir lá na casa da senhora, bater no portão, pegar na mão da senhora e puxar a senhora para o culto. Não, a gente tem que falar com Deus. Deus, olha, não me deixe para trás. Esteja, Senhor, aleluia, movendo o teu braço forte a meu respeito. Me ajude. A gente tem que clamar aquele que tem todo o poder. A gente tem que clamar aquele que tem toda a força, aquele que é maior. A gente precisa, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, falar com Deus e deixar Deus nos usar, deixar Deus entrar com as providências, porque somente Ele pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz, amados irmãos, que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Muitos têm confiado em carros, muitos têm confiado em cavalo, mas diz o salmista, eu confio no braço forte do Senhor. Nós precisamos confiar no braço forte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que nos protege, Ele que nos guarda, Ele quem faz toda a diferença na nossa vida. E a gente vê o salmista falando aqui, em Isaías capítulo 49, aleluia, e ele diz, pode uma mãe esquecer-se, aleluia, tanto do filho, aleluia, que cria, aleluia, que se compadeça dele, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Deus, ele faz uma pergunta, mas ele mesmo responde. Ele diz assim, mas ainda que esta mãe, ela vem se esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de você. Essa é a resposta de Deus. Ele faz a pergunta e Ele dá a resposta. Ele está dizendo, eu não me esquecerei de você, eu me compadecerei de você. Ele não está dizendo, amados irmãos, que será uma vez só. Não, ele não está dizendo que será uma vez por todas. Não, ele está dizendo que sempre, aleluia, Ele vai se compadecer de nós. Nós precisamos então, amados irmãos, todos os dias nos lembrarmos do Senhor e falar, Senhor, olha, está vendo eu aqui, não me deixe para trás, eu quero caminhar juntinho com o teu povo, eu quero, Senhor, estar andando, Senhor, conforme, aleluia, o teu povo subia, Senhor, para Sião, para te adorar, aleluia, no templo. Eu quero estar caminhando junto, eu quero estar buscando ao Senhor, eu quero estar colocando meu coração, aleluia, diante de Ti. Eu não quero, Senhor, de maneira nenhuma, sucumbir na missão, mas eu quero ser fortalecido pelo Teu Espírito Santo. E nós precisamos, amados irmãos, de contínuo, estar orando, estar buscando. Nós precisamos falar com Deus, porque é só através da nossa oração, da nossa determinação, que está seguindo ao Senhor, que nós vamos conseguir vitórias. Nós precisamos, em nome de Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Às vezes, conforme nós falamos, é uma dificuldade tão grande, e a gente olha, as pessoas começam a caminhar, mas são muitas pessoas. Nós tivemos aqui dentro dessa igreja quase as cadeiras todas completas, e não é difícil de completar todas essas cadeiras, né? Mas
nós já tivemos um povo aqui abençoado, mas essa palavra, amados irmãos, a palavra que nós pregamos, não é uma palavra que massageia o ego. E tem muitas pessoas que gostam de ser abajuladas. Tem muitas pessoas que já viu quando a gente pega a chupeta do bebê e faz assim, ó. A gente pega a chupetinha do bebê e faz assim, e o bebê morre de rir. O bebê morre de rir, né? Não! Aqui a gente precisa entender que a palavra de Deus, Jesus está dizendo, olha, vocês terão aflições, vocês terão lutas, vocês terão dias difíceis, vocês terão dias que não vai dar vontade de voltar mais dentro da igreja. Imagina, amados irmãos, se chegasse dentro do exército e ali quando fosse treinar aqueles soldados no exército, fosse dar mole para aqueles soldados na hora da guerra, eles iam perder a guerra. Nós precisamos nos aperfeiçoar diante de Deus. E muitas vezes a palavra, amados irmãos, que nós pregamos é uma palavra que nos coloca para pensar. É uma palavra que ela vem de encontro aos nossos corações, e às vezes essa palavra ela vem e nos coloca na parede, e a gente fica até meio acuado assim. Essa palavra, ela não vem somente para vocês, mas ela vem para o pastor também, e a gente fica assim, Deus, calma aí, calma aí, calma aí, e Deus está tendo calma, e a gente fala, espera aí um pouquinho, espera aí um pouquinho, mas muitas vezes, amados irmãos, a gente sabe que quando nós estamos dentro de casa educando os nossos filhos, ou até mesmo quando a pessoa tem um cachorrinho, um pet, a gente fala, fica lá fora, aí o cachorro entra para dentro de casa. A gente fica lá fora, o cachorro entra, e a gente pega uma varinha e faz o quê? Disciplina. E aí a gente dá uma varada, fala, não entra, ele fica lá na porta. E na hora que ele tenta entrar, a gente já mostra a vara, ele já sabe, ele já entende. O filho é a mesma coisa, quando a gente está disciplinando o filho, e aí o filho, ele faz isso, ele faz uma pirraça, ele faz aquilo, e se você não disciplinar o filho, vai chegar um lugar que ele vai te envergonhar. A Bíblia diz assim, não retire a disciplina do teu filho, porque você livrará a alma dele do fogo do inferno. Está escrito em Provérbios, não retire a disciplina do teu filho, porque você livrará a alma dele do fogo do inferno. E a gente precisa entender isso. E quando nós disciplinamos, amados irmãos, eu fico olhando, eu tenho filhos de alguns amigos que trouxeram os filhos em rédea curta. E quando os filhos são levados e tragos em rédeas curtas, talvez o filho fica até com raiva, fica chateado, mas satisfaz o desejo do coração do pai e da mãe. Eu tenho aqui mesmo, dentro do Morro do Fubá, um menino, ele é piloto de helicóptero, morando dentro do Morro do Fubá. Tem um dentro do Morro do Fubá que é piloto de caça. A gente olha para isso, a gente dá glória a Deus, porque a gente viu que essas pessoas venceram. E a gente fica olhando para a gente fala assim, olha Deus, o meu também vai vencer. A gente olha, a gente ora, a gente clama. Mas a Bíblia está dizendo, para mim e para você, a gente precisa entender, às vezes a gente fica chateado de ouvir falar em alguma coisa, mas a Bíblia diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E a gente precisa entender essa expressão, porque eles fazem, aleluia, com que seus filhos sejam forjados. E a gente olha, amados irmãos, quando Jeremias, ele desce a casa do oleiro, em Jeremias capítulo 18, a gente olha que o vaso que estava na mão do oleiro, aquele vaso se quebrou. Quando o vaso se quebrou, o que acontece? Imagina quando uma pessoa quebra um braço.
Ele chega no hospital, amados irmãos, o médico pega de um lado, pega do outro, o médico faz, tá, coloca no lugar. É uma dor que dói até a alma. Ele coloca no lugar e enfaixa o braço até até o braço cicatrizar. Assim, quando o vaso se quebra, o que acontece quando o vaso se quebra? É lógico que o oleiro não gostou que o vaso se quebrou, mas ele, quando o vaso se quebra, ele fala assim: sabe o que aconteceu? Porque o vaso se quebrou? É porque ele, o barro, não estava com a liga boa. Aí o que ele pega? Ele joga um pouquinho de água naquele barro, e ele amassa aquele barro com as mãos, ele leva lá em cima, bate na mesa de novo, ele amassa aquele barro, mas dá uns amassão apertando naquele barro, ele leva lá em cima, bate na mesa, ele massa, ele leva lá em cima, bate de novo, aí ele fala: agora está com a boa liga. Coloca novamente na roda e começa ali, jogar um pouquinho d'água e vai lisando, aí o vaso fica pronto. Mas quando o vaso fica pronto, não acabou o processo, ele deixa aquele vaso secar. Mas é um vaso de barro. O que vai acontecer? Aquele vaso de barro, ele está pronto, mas aquele vaso, qualquer toquezinho de uma madeira, ou se ele cair de lado, ele vai se quebrar todinho. Aí não tem como mais amassar o barro. Por causa de quê? O barro já está seco. Ele virou um torrão. Mas ali, quando ele fica seco, o que vai acontecer? Ele pega aquele barro, ele leva a fornalha e queima. O barro queimado, o que vai acontecer com o barro queimado? Aquele barro, ele cria uma química, uma substância que ele é difícil de se quebrar. Ele pode até rolar, muitas vezes ele pode até cair, que ele não quebra. Porque ele tem uma química, e essa química, amados irmãos, que nós estamos falando é Espírito Santo. Essa química, amados irmãos, é o óleo santo de Deus. Essa química, amados irmãos, é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus sobre a vida da pessoa. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, estar nos tomando e falando: Senhor, eu estou aqui, ó, puxa aqui a minha mão. Senhor, eu estou aqui, não me deixe para trás. Senhor, eu estou aqui, aleluia, me ajuda a estar instruindo a minha casa, o meu marido, os meus filhos, a minha esposa. Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu sozinho eu não posso. Mas o Senhor, aleluia, colocar as palavras certas na minha boca, Senhor, eu vou parar de falar aquilo que desagrada, aquilo que tem causado, oh Deus de Israel, separação, intriga. Isso aí vai cair por terra e eu vou ter palavras perfeitas, Senhor, para estar trazendo, aleluia, a minha família novamente para a Tua presença. E a gente precisa, amados irmãos, estar buscando o conselho do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos estar nos fortalecendo. E o Senhor, Ele está falando que não desampara. O Senhor, Ele está falando que ainda que a mãe, aleluia, venha abandonar, Ele, o Senhor, Ele está dizendo: eu não abandonarei. E a gente precisa saber que ainda, amados irmãos, nós trouxemos uma palavra aí, essa semana também, a respeito de Salmo. Ele diz: ainda que você caia, não ficará prostrado. Por quê? Você vai lembrar, aleluia, conforme lembrou Nabucodonosor, naquele lapso de memória, ele falou assim: eu tenho lembrado do que o servo do Senhor, Daniel, falou comigo. E ele disse para mim: ter misericórdia das viúvas, ter misericórdia dos mais pobres. E ele falou comigo para mim, está dando honra a Deus. E naquele lapso de memória ele lembrou de tudo que Daniel falou com ele. E ele falou: eu, Nabucodonosor, rei de toda a Babilônia, louvo e exalto o nome do Senhor. Na hora que ele louvou e exaltou o nome do Senhor, ele foi restituído novamente no seu cargo. Ele foi restituído novamente no seu cargo de regente da Babilônia, de rei da Babilônia. E ele diz que o poder, aleluia, que estava ali na Babilônia sobre a sua autoridade aumentou muito mais. E é isso, amados irmãos, que nós devemos ser dependentes de Deus, buscar ao Senhor, ensinar aqueles que estão à nossa volta a sermos
dependente de Deus. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus esteja aí nos abençoando, Deus esteja aí nos instruindo, que sejamos uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode, e que Ele venha verdadeiramente nos fortalecer nessa terra a qual nós estamos vivendo. Na última reunião que nós tivemos agora, no dia 29, foi ontem, né? Nós tivemos uma reunião de pastores, nós tivemos ali com 16 pastores reunidos ali no Espaço da Paz, e nessa reunião nós ficamos acordados que dia 27 de julho, 21, né? Dia 21 de julho, nós estaremos todas as igrejas reunidos ali no Espaço da Paz na noite do dia 21 de julho, nós estaremos todos reunidos ali na igreja Espaço da Paz. Todas as igrejas que fazem parte, são 12 igrejas, nós vamos estar reunidos ali no Espaço da Paz, amém? Então nós vamos fazer o culto lá à noite, e de 3 em 3 meses nós vamos fazer o culto em uma igreja. Vai chegar a vez de ser na Efraim, e não vai caber todo mundo aqui, é lógico, mas a gente vai fazer no meio da rua. Nós vamos estar com mais ou menos 200 pessoas no meio da rua, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Já que dia 21 nós não vamos ter o culto à noite aqui, quando for dia 21 nós vamos fazer o culto de manhã. Nosso culto vai ser feito de manhã, porque se alguém fala assim, olha, não vai dar para mim ir à noite lá no Espaço da Paz, nós fazemos de manhã e já recebe aqui na parte da manhã, dia 21, já recebe aqui a mão de Deus, a bênção do Senhor, amém? Então, mas eu conto com a cooperação de todos os amados irmãos para nós estarmos lá no dia 21 de julho. No dia 21 de julho nós sairemos também em oração, durante, e vai ser de manhã, nós não podemos fazer o culto de manhã, vai ser de manhã. Nós vamos sair orando, nós vamos nos consagrar, nós vamos estar consagrando o óleo da unção, nós vamos estar levando esse óleo, consagrando cada localidade que nós passarmos aqui em Cascadura. Nós vamos estar consagrando Cascadura para o Senhor. Nós pedimos à igreja que já esteja em oração desde já. Aqueles que puderem fazer um jejum, façam um jejum. Fala, eu estou fazendo um jejum nesse propósito, da saída dos pastores para abençoar a Cascadura, abençoar a cada beco, a cada viela, a cada localidade. Porque como a irmã Lucinéia falou, tem sido difícil o nosso ir, o nosso vir, mas nós precisamos combater, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Nós precisamos então lutar com as armas da fé. Nós precisamos buscar ao Senhor. Então, eu conto com a compreensão de todos, porque nesse momento tão difícil que nós estamos passando, é bom que nós estejamos juntos com todas as igrejas aqui em Cascadura. É bom que nós estejamos fortalecidos uns com os outros. Amém? Então que tenhamos em nome de Jesus Cristo, que está levando essa força minha, essa força tua, que nós possamos em nome de Jesus Cristo estar levando esse grande amor diante de Deus e falando com Deus, olha Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor abra o céu e desça para estar nos ajudando nessa batalha. Porque somente o Senhor pode fazer toda a diferença. Amém? Então, eu quero que os amados irmãos fiquem de pé, vamos estar orando. Hoje é aniversário da nossa amada diaconisa Darcília e também da missionária Vera. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós oramos, ó Pai, te agradecemos por esse culto, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas amadas irmãs, ó Pai, que louvaram tão lindo, ó Pai, nesta noite. Foi uma bênção, Senhor Deus, os louvores, ó Pai. Aleluia, que as irmãs entoaram, ó Pai, continua abençoando, ó Pai.
Continua derramando, Senhor Deus, da tua mão sobre elas, Pai, da tua mão poderosa, Senhor Deus, do teu sobrenatural. Cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, conforme a missionária Diva orou, Senhor Deus, pelo Senhor Manuel. Que o Senhor esteja dando saúde a ele, restaurando ele para a honra e glória do teu nome. Toma também a esposa dele, Senhor Deus, a missionária do Ciné, cuida dela, cuida da missionária Diva, pastor Carlos. Elaine, cuida da Elaine, Senhor Deus, dê a ela, Senhor Deus, uma boa hora, Pai. Ah, Deus de Israel, cuida também do Efraim, Senhor Deus, do William. Esteja cuidando, ó Pai, nessa noite, ó Pai, da missionária Vera Victor, ó Pai. Dê a ela, Senhor Deus, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Cuida também, Senhor Deus, da nossa diaconisa Darcília, Pai. Opera, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, ó Pai, da saúde. Esteja dando a ela, Senhor Deus, longevidade de vida, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para a tua serva, Pai, em nome de Jesus. Toma o Luiz nas tuas mãos, ó Pai. Toma a dona Jane, Senhor Deus, a Vitória, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, cuida, Senhor Deus, da tua igreja, Senhor Deus, traz de volta, Senhor Deus, aqueles amados irmãos, ó Pai, que se enfraqueceram na fé, Senhor Deus, a nossa oração, Senhor Deus, é que eles sejam, ó Pai, restabelecidos, Senhor Deus, pelo teu poder, pela tua unção, que no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles venham, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, crescerem, ó Pai, na fé. Assim, Deus de Israel, nós oramos, ó Pai, pelos nossos filhos, ó Pai, eu quero te apresentar o Breno, o Brian, o Brenner, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, desde, aleluia, bebê, Senhor Deus, nós consagramos eles ao Senhor, ó Pai, nós te apresentamos eles, ó Pai, ó Pai, nós não apresentamos eles a nenhum outro Deus, ó Pai, mas somente a Ti. Então, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja indo o Senhor, ó Pai, aleluia, atrás dos nossos filhos. Nós não sabemos, ó Pai, que eles não são propriedade nossa, Senhor, mas do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, opera, Senhor, com a tua mão potente, com o teu grande amor. Vai de encontro também o Alexandre, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a sua esposa, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, seu filhinho nas suas mãos, ó Pai, sua mãe. Traga, Senhor Deus, o teu servo, ó Pai, para estar te adorando. Dê a ele, Senhor Deus, uma boa recuperação. Toma o Wilson, Senhor Deus, nas tuas mãos, dá saúde, ó Pai. Toma também, Senhor Deus, aleluia, a Terezinha, Senhor Deus, cuida dela, Senhor Deus, do coração dela. Perdeu a irmã, Senhor Deus. Ah, Deus de Israel, cuida também, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai. Oh Deus do Júlio, ó Pai, cuida também, Senhor Deus, do Mário Márcio. Opera, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, do professor Fernando, ó Pai. Vai tomando, Senhor Deus, o nosso trabalho, Senhor Deus, a nossa igreja nas tuas mãos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, atravessa Souza Andrade, Senhor Deus, nas tuas mãos. Toma, Senhor Deus, toda a cascadura, Senhor Deus, o nosso ir, o nosso vir, ó Pai. Cuida de nós, ministra, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção. Nos esconda, Senhor Deus, atrás da cruz de Cristo, ó Pai. Que os teus santos anjos, ó Pai, estejam acampados, Senhor Deus, ao nosso redor. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça e no teu conhecimento. Toma também, Senhor Deus, nosso amado irmão José Vidal, Senhor Deus, que tem sido uma bênção, Senhor Deus, para conosco, ó Pai, todos os cultos, ó Pai, ele está presente conosco, ó Pai. Também, Senhor Deus, em nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, amadas irmãs, ó Pai, aleluia, que estão conosco, ó Pai, a dona Neuza. Toma, Senhor Deus, a irmã Vilma, Pai, a dona Valéria, Pai. Toma também, Senhor Deus, a nossa amada irmã, Senhor Deus, Marina Salles Andrade. Vai tomando, Senhor Deus, todo esse povo nas tuas mãos, ó Pai. Esteja operando, Senhor Deus, aleluia, na nossa unidade, Senhor Deus, na sala de oração, na caminhada, Senhor Deus, da conquista, Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção nas tuas mãos. Onde, Senhor Deus, nós estivermos, assim nós oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, nos ajudou, Senhor. Por causa disso, eu e minha casa, operando Deus, Maranata. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém?